Vamos à palavra dessa noite, Mateus capítulo 9, versículo 16. Vou falar. Eu não vou falar o sonho em si, com muitos detalhes. Eu fui tirar um cochilo agora à tarde, até porque eu fui dormir muito tarde ontem. Estava no culto, depois fui uma visita pastoral, e hoje muito cedo, pulando para pegar o voo, vim para cá. Fui dar uma cochilada à tarde. Como eu falei, não é hábito eu ter sonhos. E eu sonhei com uma situação muito específica sobre vigilância. Um casal, o sonho era um casal e entrando numa zona de perigo. E eu entendi que era. E no sonho eu falei, puxa, eles precisam vigiar nessa área, senão vão acabar entrando por um caminho ruim. E eu acordei com aquele sonho. Eu falei, Deus, eu tenho poucos sonhos, mas quando eu tenho alguns sonhos, eu entendo que são mensagem de Deus. E eu fui para o chuveiro. Não sei quantos creem que Deus fala no chuveiro aí, amém? E eu fui para o chuveiro e fiquei orando. Deus, fala comigo. Deus, o que está acontecendo? E veio, irmão, como uma flecha. É a flecha mesmo, O tema dessa noite é santidade. E eu quero que você preste muita atenção naquilo que nós vamos conversar nessa noite, porque eu entendo que a palavra de Deus, ela não é para bater na trave. Eu não conheço o dia a dia de vocês. Eu venho aqui, estamos construindo uma amizade muito bacana com o pastor Alexandre, com a sua família, com a igreja, mas eu não conheço o dia a dia de vocês, mas o Espírito Santo conhece. Então ele sabe em que áreas que ele precisa tocar. E essas nossas vindas todo mês aqui, eu tenho pedido muito para que seja cirúrgica, que não seja apenas um amontoado de informações, apenas que tange a questão do intelecto, mas venha que ser algo que venha lhe ajudar a libertar de algumas coisas, a construir, edificar e por aí vai. Então o texto é Mateus 9. Não sei se vai ser aqui não, Versículo 16. Acharam, amém? Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo lhe tira parte do vestido e faz-se a maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário se rebentam. Derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Quando Jesus está pregando e citando esse texto, ele está falando de duas dispensações aqui. Ele está falando que tudo aquilo que ele veio instaurar na cruz, no Calvário, é uma nova dispensação. Tanto que ele resume toda a lei em 2 mandamentos, não é verdade? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele está falando, olha, tudo aquilo que vós ouvistes e recebestes da minha parte, e aquilo que eu vou estabelecer na cruz, não tem como você agora pegar tudo que está recebendo e jogar isso sobre os rudimentos da lei. Não tem como as duas coisas caminhar junto. A dispensação da graça, ela veio para estabelecer agora sobre, ou em substituição, a dispensação da lei. Jesus, ele não veio condenar a lei, pelo contrário, ele veio cumpri-la, mas ele veio na cruz estabelecer um novo ciclo, uma nova estação, uma nova dispensação. E o que ele está falando agora, não adianta você pegar tudo aquilo que você está aprendendo comigo e jogar sobre ritos cerimoniais judaicos, jogar sobre toda essa dispensação da lei, que não vai dar certo. O problema vai até piorar. Ou você é uma coisa, ou você é outra. Eu gosto muito do que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que é aquele que está em Cristo, nova, me ajuda aí, criatura é, eis que as coisas velhas se passaram, e agora tudo se fez novo. É o que Jesus está falando aqui. Nós somos chamados para viver essa nova vida em Cristo. Aliás, esse contexto de Mateus 9 não se aplica não só na questão de graça, lei, o que Jesus está abordando aqui, mas ele se aplica também na nossa vida hoje. Porque uma vez você vindo para Cristo, uma vez você aceitando Jesus como Salvador, e você não adianta pegar as práticas espirituais que são saudáveis, disciplinas espirituais como jejum, meditação na palavra e outras coisas, oração, e jogar sobre uma velha criatura que não está se deixando ser transformada realmente por Deus.
Eu sei que salvação é um ato. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Crer com o coração, confessar com os lábios, será salvo. Santificação é um processo. Então, entender que a santificação, ela é uma parte vital no teu crescimento, na tua prosperidade pessoal. Não falando prosperidade só dinheiro, estou falando no teu crescimento pleno e no cumprimento total do chamamento que Deus tem para você. E santidade para Deus sempre foi coisa séria. Levítico capítulo 11, versículo 44, ele diz no Pentateuco, e não só nesse texto, mas em vários outros, ele diz: olha, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. No Novo Testamento, Pedro, inclusive, ele amplia a conversa, e em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer assim: olha, sede vós agora santos em toda a vossa maneira de viver. Então, santidade sempre foi coisa séria para Deus, porque não há como você, como diz a Bíblia, cochear em dois pensamentos. Ou você é quente, ou você é frio, como diz o Senhor à igreja de Laodiceia em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Ou você é quente ou você é frio. Morno, o Senhor fala, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Então a grande questão aqui é que nós como igreja, irmãos, e eu tenho, aonde nós temos passado na nossa igreja em Brusque, e aonde nós temos passado, nós temos visto esse clamor do Espírito a uma vida de santidade. Porque não há mais tempo para brincar de ser igreja, ou brincar de igrejinha, ou brincar de ser filho ou filha de Deus. O Senhor está chamando o seu povo para esse tempo, para um posicionamento de verdade, de compromisso com Ele, para que Ele possa entregar então em suas mãos responsabilidades maiores. Não há responsabilidade maior na sua mão sendo colocada sem uma plataforma de santidade estabelecida. Eu não estou falando que nós somos perfeitos, ninguém é perfeito, mas eu vou usar esse termo que meu pai usava. Eu estou falando assim de coisa de 3, 4 décadas atrás na igreja. Lembra que tinha lá tem algum Raimundo aqui com o nome Raimundo? Não? Também não teria problema nenhum. Mas você lembra do que eles usavam, o tal do crente Raimundo? Coisa de 3 décadas atrás. Quem pegou essa época aí? Tem alguns aí. Lembra o que era o crente Raimundo? Um pé na igreja, o pé no mundo. Coitado do Raimundo, não tinha nada. É só porque rimava mesmo. Amém? Nada a ver contra o nome Raimundo, mas é porque eles faziam essa... o que seria o tal do crente Raimundo naquela época? Era aquele que a mente estava cauterizada. Estar no pecado, não está. Eu fiquei meio assim assustado. Nós tivemos 10 dias agora nos Estados Unidos, voltamos agora, e a realidade da igreja brasileira lá e da igreja americana me deixou com o coração pesaroso demais. Existem homens e mulheres de Deus lá, não tenha dúvida, mas muito do retrato da igreja americana, os próprios pastores que eu encontrei americanos confidenciando isso, que a pessoa às vezes vai para a balada sexta, vai sábado e na igreja domingo, normal. A mente está cauterizada. Ou seja, eu diria que a geração de hoje só mudou o nome. Eu diria que, às vezes aconselhando alguns jovens e tal, é a geração do nada a ver. Pastor, isso aqui está... Eu falo assim: ô pastor, não, isso aqui está errado. Ah, pastor, nada a ver. Não tem nada a ver. Ele tem tudo a ver. Então uma geração que está perdendo o temor, e isso é perigoso, porque vai nos levar num campo de destruição e principalmente de castração do chamado. Então, irmãos, a pergunta que não quer calar é: qual deve ser o nosso posicionamento em relação à nossa carne? Porque não adianta, irmãos, nós somos um ser tricotômico, espírito, alma e corpo. E enquanto você estiver aqui nessa terra, você sempre vai estar suscetível a isso aqui. Não tem como você sumir disso aqui. Você vai estar aqui nessa carne. E por mais que um homem e uma mulher se consagre, jejue, já experimentou passar 21 dias em consagração, 40, 7, e depois disso você ser tentado em alguma área, e você, meu Deus, era para eu ser muito santo? Não é. É que as bandejas de Satanás, elas vão vir para todos. Agora, o que você vai fazer com essa bandeja é que vai definir o teu nível de crescimento em Deus, e o quanto profundo nele você irá.
Eu quero trabalhar muito a tua relação com a carne nessa noite, porque isso pode ser libertador para você. Há muita gente com muito potencial na igreja, muita gente que eu conheço, olha, gente que você olha assim, pastor José, meu Deus, esse cara é para ir longe, essa pessoa é para ir muito mais longe, mas por ter debilidades na carne, não conseguir vencer algumas coisas, ele vive aquela vida, sabe aquele carro a álcool no inverno que não pega? E não sai do lugar, porque precisa tomar uma postura, tomar uma decisão, de realmente viver uma vida santa nele, não mais uma vida de meia boca, como diz por aí no popular. E eu quero usar um texto com vocês que eu particularmente sou apaixonado por eles, sempre me ensinou muito, que é 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Deixa eu abrir aqui com vocês. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Eu vou pegar lá o finalzinho desse capítulo. Depois não lemos outros, mas o finalzinho. Acharam aí? Pá. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar os outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Paulo, ele escreveu 13 cartas. Se você analisar, quantos livros tem a Bíblia aí? Fugiram da escola não, né? O Antigo Testamento tem quantos? Pastor chato fica perguntando essas coisas para nós. 39, né? Então sobrou quanto no Novo? 27. Desses 27, Paulo escreveu 13. Fora a dúvida que paira em cima do livro de Hebreus. Há indícios, mas não se pode bater o martelo. 13 de 27, irmãos, simboliza praticamente quase 50% em quantidade de livros da obra de todo o Novo Testamento. Então é muita coisa. Paulo abordou muito assunto. Ele abordou assunto escatológico, como aos Tessalonicenses, aos Coríntios. Ele abordou sobre regeneração, justificação aos Romanos. Ele trabalhou fruto do Espírito em Gálatas. Ele trabalhou dons aos Coríntios. Ele trabalhou a armadura de Deus aos Efésios. Ele trabalhou batalha espiritual. Ele trabalhou muita coisa, mas muita coisa. As cartas de Paulo são riquíssimas. Agora, se tem um texto de todo o compêndio dele que me chama a atenção e que sempre ministrou muito ao meu coração, é esse versículo aqui. Esse versículo é um achado no meio da obra de Paulo. Esse versículo é aquela revelação bombástica que ele fala: olha, eu subjugo o meu corpo. Ele está ensinando qual deve ser o seu parecer mediante a carne. Mas espera aí, para você entender o todo, volte para o versículo 24. Vamos ler o contexto para você entender o 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um é que recebe o prêmio? Correi de tal forma que o alcanceis. E todo aquele que luta exerce domínio próprio em todas as coisas, e eles fazem para alcançar. Paulo está falando sobre as corridas gregas aqui. Uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois assim eu corro não como indeciso, como combato, não como alguém batendo no ar. Paulo está ensinando aqui sobre as corridas gregas. Sobre as corridas, na verdade. As corridas gregas naquela época, elas estavam, na época que Paulo escreve aos Coríntios, elas estavam assim no auge das competições e deliberações daquela época. Exemplo, deixa eu ter um exemplo. Existia corridas anuais na Grécia, que um corredor, só para correr uma corrida daquela, ele se preparava há cerca de 10 meses. 10 meses para uma corrida. Ele tinha toda uma disciplina rígida de preparo. Por exemplo, vamos a algumas coisas que eles preparavam. Ele não podia tomar vinho, o suco de uva fermentado daquela época. Tinha que ser uma abstinência total a álcool. Doces, ele também tinha uma restrição. Barra da laca da época aí, nem pensar, era cortado. Não podia tomar água fria.
só água em temperatura ambiente. Os caras eram chatos, não? Fora a carga de treinamento diária que não era pequena. Os camaradas eram chatos. Tudo isso para vencer a corrida anual grega. O vencedor dessa corrida, geralmente ele era conduzido pelo imperador ou governador local até uma plataforma muito parecida com essa. Você já viu em filmes de época aqueles imperadores, governantes virem numa plataforma assim, e o povo todo lá embaixo, e eles dar algum veredito, alguma coisa? Muito parecido com isso. Ele trazia o vencedor da corrida até o alto da plataforma, apontava para o corredor e declarava ele como grande vencedor da corrida, e a honraria era toda grande, ao ponto de colocar uma coroa de oliveira brava, muito parecida com aquela que Jesus foi crucificado, sem os espinhos, claro, sobre, ou também conhecida como coroa de louros, sobre a cabeça do corredor, e decretava ele como grande vencedor diante de todo o povo. Essa era a maior honraria que um homem naquela época poderia ter. Tanto que as criancinhas já pequenas, segundo alguns historiadores, assim como no Brasil, né, nossos filhos aí nascem pequenininhos, já estão jogando a bola, porque o nosso país é o futebol, é o mais desenvolvido, vamos dizer assim, né? Apesar que ultimamente não, mas é o que está. Naquela época eram as corridas, as criancinhas já nasciam pequenininhas com shortinho já, porque era uma honraria, um sonho para um corredor ser honrado por um governador romano ou grego daquela forma. Então Paulo está citando tudo isso aqui. Ele está citando as corridas gregas, ele está citando a coroa corruptível. Aí Paulo chega assim, ó, ei, vocês. E ele sabia o que os coríntios entendiam muito bem disso. Esse corredor, as corridas, os caras que se preparam para ganhar uma coroa que é, o que ele fala aqui? Corruptível. O que é corruptível, gente? Que quebra, que rebenta, que enferruja. Esses corredores se matam por uma coroazinha na cabeça. Agora nós, ele fala, também estamos correndo. Como diz o autor de Hebreus capítulo 12, versículo 1, correndo a carreira que nos está proposta. Nós também estamos numa corrida, atrás de uma coroa também, só que não é essa coroazinha corruptível. E Paulo fala no versículo 25, é uma incorruptível, coisa que a ferrugem, qualquer coisa não pode destroçar. Então Paulo fala, eu estou correndo também, mas é uma corrida diferente, é uma corrida em direção ao céu, em direção ao cumprimento de um chamado. Agora, aí é que ele bota uma vírgula daquelas, e por isso que para mim é algo que sempre preencheu meu coração. Agora, para alcançar essa coroa incorruptível, para correr essa carreira proposta, meu irmão, é necessário o versículo 27. Aí é que o pau pega, aí é que a coisa começa a apertar. Você precisa colocar a sua carne no lugar devido, e o lugar devido é submissão, ou algumas versões ao ponto de escravidão, para que eu possa me encontrar aprovado. É o que ele ensina na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está falando, aprenda, porque o que é um senhor? O que é colocar sobre submissão a carne? Um escravo manda no seu senhor? Não, né? É o senhor que dá ordens a respeito de alguma coisa para o seu escravo. O que Paulo está nos ensinando é que a nossa relação com a nossa carne deve ser de senhorio. O que acontece é que esse senhorio na vida de muita gente está invertido, e a carne é que domina a pessoa. Então é as paixões, é as prostituições, é a promiscuidade que domina a pessoa e que está levando ela ao buraco, e para longe de Deus, e para longe do propósito. E é onde vem os problemas familiares. Nós que trabalhamos na área da família,
É o que mais a gente vê. Pessoas que vão se afastando de Deus, vão entrando num declínio de pecados, etc e tal. Aí vem os divórcios, problema com os filhos, etc, e etc, e etc. Tudo começando porque estão abdicando de uma vida em santidade diante dele. Então, irmãos, o que Paulo fala aqui é muito sério. Ele tinha tanta convicção de uma vida de santidade, que ele fala: olha, eu corro não como alguém corre de qualquer jeito, eu combato ou luto não como alguém fica socando o ar. É o versículo 26. Eu estou certo para onde eu estou indo, agora eu aprendi a submeter a minha carne à escravidão. Quando eu pregava sobre isso, e já falei sobre esse texto em alguns lugares, é muito comum a pessoa me procurar em seguida e falar assim: pastor, beleza, eu entendo perfeitamente a importância de ter uma vida de santidade, eu entendi o que Paulo falou aqui, a comparação, pastor, perfeito, entendi, ok, certo, eu entendi que eu tenho que dominar a carne, dominar, e não ela me dominar, senão eu não vou correr a carreira proposta. Beleza, pastor, mas olha aqui para mim, como é que eu faço isso? Alguns já me perguntaram isso. Tá, como é que eu faço isso? Na teoria é bonito, na prática eu faço o quê? Não, eu estou falando aqui de perguntas de gabinete pastoral, estou falando aqui de perguntas de aconselhamento nesses anos do ministério, e que quem sabe também não foi a tua dúvida, já foi a minha algum tempo na minha vida. Afinal de contas, eu faço o quê para vencer a carne? Eu começo por onde? Porque alguns têm até o desejo realmente de: não, eu quero viver uma vida santa, eu quero melhorar. A gente vê para a pessoa e vê uma boa vontade na pessoa, mas não consegue. Então, irmãos, eu quero te responder nessa noite o que eu respondo para todos eles. E eu trabalho em duas situações: um texto bíblico e uma ilustração. Vamos primeiro para o texto bíblico. Lucas 19, versículo 45. Lucas 19. Versículo 45. Acharam aí, amém? Então, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, e vós, porém, a fizeste covil de salteadores. Meu Deus, pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Calma, que lá no final dá tudo certo. Amém? Tente me acompanhar aqui a minha linha de raciocínio nesse texto da palavra de Deus. Isso aqui foi uma das expressões mais violentas de Jesus em relação a pecado, em relação aqui a ganância, o comércio ganancioso daqueles vendedores naquela época. Deixa eu trazer uma afirmação sobre esse texto, não se assuste, por favor, mas você vai entender até o final. Não havia nada de errado com a venda em si. Como assim, pastor? Era o local da venda que era o problema. Deixa eu explicar para você. Muitos judeus nas três principais, ou até prosélitos, ímpios, gentios, convertidos ao judaísmo, nas três principais festas do ano em Israel, Páscoa, Pentecostes, você conhece muito bem, eles saíam do lugar onde estavam e iam até Jerusalém sacrificar o Senhor. Irmão, eu estou falando de 100 quilômetros, 500 quilômetros, como o Simão Cirineu, de Cirene, norte da África, 1450 quilômetros, costeando o mar Mediterrâneo, é a distância que ele estava longe de casa. E aí eu te pergunto, como é que era a forma de locomoção e transporte naquela época? Avião? Hoje, navegantes Guarulhos, 50 minutinhos, né, pastor? Nem subiu e está descendo. Avião, BR-101, carro, como é que era? Animais, lombo de animal. Como é que eram as estradas daquela época? Esburacada, poeirenta, não é?
Aí tudo bem, o camarada tinha que andar às vezes 1 mês, 2 meses para chegar até Jerusalém para sacrificar. Agora, um detalhe: era inconcebível um homem, uma mulher de Deus, chegar até o templo de mãos vazias. Então ele ia para sacrificar o Senhor. Como é que era a prescrição no Torá sobre como deveria ser o animal entregue em sacrifício? Ele deveria ser perfeito, sem nenhum osso quebrado, sem nenhuma mancha, nada. A probabilidade de eu viajar 500 quilômetros, 400, num lombo de um animal, com outro animal, esse animal cair, se machucar, relar alguma coisa, e era muito grande. Então esse pessoal não trazia animal, dificilmente, vindo de longa distância, trazia animal para lá. Ele tinha que chegar em Jerusalém, ter um local para poder comprar e sacrificar o Senhor. Por isso que a venda em si não era o problema. O local da venda sim. Por quê? E imagina que esse círculo aqui, na verdade era um quadrado, era o templo em Jerusalém. Ao redor do templo existiam alguns pequenos boxes, destinados ali também para sacrifício. Vinham alguns prosélitos, vinha até algum gentil, às vezes quisesse entrar assim: não, eu quero sacrificar esse Deus aí também. Ele tinha essa liberdade. E era justamente esses lugares de sacrifício, de adoração, de entrega, que estava sendo tomado pelo comércio ganancioso. Porque segundo Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, se esse copinho aqui era R$1, ele estava vendendo por 30. Uma exploração muito grande. Então Jesus, ele se revolta, vira as mesas e fala: a minha casa é lugar de oração, e não esse negócio aqui, vocês estão... E ele derruba aquelas mesas, arranca os cambistas dali, faz uma limpa. Por que eu estou falando que... O que tem a ver isso, pastor? Não entendi nada até agora. Qual a conexão de como eu venci a carne olhando para isso aqui? Calma, até as 11 da noite a gente entende. Estou brincando. Até as 11 da noite a gente consegue chegar no fim. O que tem a ver? Assim como o povo naquela época estava perdendo lugares espirituais e trocando por lixo, por ganância, por um comércio ambicioso, na nossa casa espiritual acontece a mesma coisa. Quando nós começamos a perder lugares espirituais e substituímos por lixo, é o início da queda e o início do fortalecimento da carne, e automaticamente a santidade vai ficando meio de lado. É quando você vê mais a televisão do que ora a Bíblia. Nada contra a TV, irmão, por favor. Eu tenho TV em casa. Eu estou falando da TV te dominar. TV te dominar. É quando você está mais no controle da TV do que qualquer outra coisa. É quando você está mais fazendo um esporte do que vir da casa de Deus. Vocês estão aconselhando um menino que gosta muito de futebol. Irmãos, eu jogo futebol com os meninos da igreja, não tem problema. Só que ele jogava 5 vezes por semana, e a 6ª vez ainda ele ia ver. Eu falei: cara, você não tem tempo para a família, os teus filhos ficam sozinhos em casa, tua esposa, você não vai num culto, você vai num estudo, você não vai numa quinta profética, você não vai em lugar nenhum. Como é que você vai crescer? Tem a tua diversão, o teu momento, tudo bem, não tem problema, mas pelo amor de Deus, equilibre, priorize algumas coisas. E ele entendeu, graças a Deus ele foi entendendo, foi cortando, né? E conseguiu equilibrar. A vida familiar melhorou, a vida com Deus melhorou, começou a servir na igreja, porque tudo na vida é uma questão de equilíbrio. É você colocar os lugares que são espirituais, Até o ministério pode te roubar de Deus. Eu, em 2008, entrei num ativismo que quase me matou, ministerialmente falando, pregando de 8 a 10 vezes por semana, viajando que nem um maluco, e com uma atividade secular ainda. Eu quase dei um pinel na minha cabeça no final de 2008, porque eu comecei a tirar os lugares que são espirituais: oração, tempo com Deus, intimidade, leitura. Quando eu começo a perder isso, eu fico suscetível para carne. Aí é que entra agora uma ilustraçãozinha
veinha, ela deve ter mais de 30 anos, 40 anos de história no Brasil, muito conhecida essa historinha, essa ilustração. Você já deve ter ouvido ela 1.000.000 de vezes, mas eu vou repetir de novo de forma pedagógica, didática nessa noite, para fazer você entender que é a história dos dois cachorrinhos. Lembra bem? Sei que 90% aqui de certo já ouviu. O outro, às vezes é só mais no sul, né? Não sei em São Paulo também. Às vezes eu estou aqui na região também. Os dois cachorrinhos, um menino. Quem já ouviu essa história dos dois cachorrinhos? Então tá bom. Eu acho que é mais no sul mesmo que o povo conhece. O menininho, então vamos lá, vamos do início então, né? Bem do início. O menininho estava com alguns problemas na carne, sim, tendo dificuldade de vencer uma área de prostituição na vida dele. Aí ele estava com aquilo e não conseguia vencer, e ele era representante comercial, e um dia ele entrou numa cidade, estava vendendo ali, ele ia passar uns 3, 4 dias, e ele viu que tinha uma igrejinha que ele passava assim, pequenininho e tal, o pastor sempre estava ali pela frente. Ele passou um dia, passou 2, no terceiro dia ele, vou parar para conversar com esse homem de Deus. E ele sentou uns minutos ali com o pastor, na entrada, e aquele pastor muito amoroso, ele sentiu um amor assim, eu vou abrir meu coração para esse pastor. E ele abriu o coração, ele vomitou a vida dele, vomitou as fraquezas, vomitou as dificuldades. E como isso é importante, né? Nós temos alguém para abrir o coração, alguém de confiança. E ele vomitou. Falei assim: pastor, como é que eu venço a carne, pastor? Eu sou que nem o que Paulo está falando lá. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo é para mim fazer, eu acabo fazendo. Não é assim às vezes? Mas eu quero vencer esse negócio, pastor. Como é que eu faço? Aí o pastor, então eu vou te ensinar uma historinha, filho, que vai te ajudar muito. Os dois cachorrinhos. Imagina que dentro de você tem 2 cachorrinhos. Um é o bem e o outro é o mal. Um simboliza aquilo de bom que você quer fazer, orar, jejuar, agradar a Deus, eu sei que está aí dentro de você esse negócio. E o outro é o lado ruim mesmo, aquilo vai te puxar. Sabe aquele, às vezes naquelas historinhas de quadrinho, ficava um anjinho aqui e um demoninho aqui no outro lado do ombro, um falando uma coisa, outro outra. É mais ou menos essa ilustração. E o seguinte, o bem, a luz não se dá com as trevas, e elas vão se degladiar o tempo inteiro, porque não há comunhão da luz com as trevas. Aí aquele homem chegou assim para aquele jovem: você não sente que é assim? Às vezes ele, meu Deus, é isso mesmo, você acertou, você está mapeando a minha vida. Eu falei: é isso aí. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para você, jovem: quem que vai ganhar essa luta? Eu falei: se eu falar que é Deus, é porque se eu falar que é o diabo, ele vai achar que eu não tenho fé. Se ele achar que eu falar que é o bem, e agora o que eu respondo para esse homem? Ele ficou assim, olhou para cima, olhou para o lado, falou: não sei, pastor, quem que vai ganhar? E o pastor falou assim: é simples, vai ganhar essa luta aquele que você mais alimentar, mais der comida. Experimenta dar 30 dias de comida para um desse cachorro e o outro não. Quando você botar numa jaula os dois para se degladiarem, vai ser um massacre, porque o outro está desnutrido, o outro está sem força, o outro está anêmico. Então, meu filho, experimenta você começar a alimentar agora a sua alma, o seu espírito com as coisas de Deus. Alimenta, de manhã cedo louvor, uma palavra, começa a alimentar oração no espírito, oração em línguas, e você vai ver que o lado de cá vai começando a enfraquecer, e quando chegar o momento de uma decisão, uma bandeja do diabo, você vai ter mais força para dizer: não, eu quero o meu Senhor. Então a pergunta nessa noite é: que lado você está mais alimentando hoje? Do seu dia, que tem 24 horas, 1440 minutos, é isso? 1440 minutos, e às vezes a gente não consegue tirar 10 para Deus. Essa é a nossa triste realidade. Aí a gente não sabe depois, porque não está conseguindo vencer algumas coisas na nossa carne, porque a gente não consegue andar um pouco mais em santidade, porque santidade é um reflexo
muito do seu relacionamento com Ele, com o Espírito Santo, com a pessoa de Cristo, que vai te ajudar a dizer não. Aliás, uma vez, eu acho que era na Paraíba que eu estava pregando, em João Pessoa, e foi um movimento do Espírito, não sei se foi na Paraíba ou em Pernambuco, os dois são muito do lado ali, mas era para cima. O movimento do Espírito, aí veio um cara assim, muito assim, meio altivo, um líder lá, chegou no final para mim assim, depois eu já tinha acabado o culto: pastor, me responda-me uma questão doutrinária, teológica. Eu olhei para ele: fala, meu filho, o que é para você, detalhe para mim, teoricamente eu quero saber, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo para você. Porque eu tinha falado muito naquela noite sobre ser cheio do Espírito, Efésios 5, né? O texto que você conhece. O que é para você? E eu olhei para ele assim, irmãos, e falei: sabe, posso falar a verdade para ti, irmão? Aqui, o que eu acho, não nem o que eu acho, mas a minha convicção de vida. Para mim, uma pessoa cheia do Espírito Santo não é a que pula mais, que salta mais. Eu sou pentecostal, eu amo tudo isso, eu adoro o movimento, o sobrenatural, os dons. Mas vou dizer uma coisa: um homem cheio, que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, para mim, é aquela que consegue dizer não ao pecado. Porque vão vir as bandejas de Satanás, ele vai dizer: não, eu prefiro ficar com meu Senhor, eu não quero isso, eu prefiro estar com Ele, eu preciso estar com Ele. Você tem conseguido dizer não a isso? Eu perguntei para ele, daí ele saiu, não quis mais conversar. Alguma coisa ali estava estranha. Ele falou: não, disfarçou e saiu, foi para a cantina e nem vi mais. Então a questão é: dizer não ao pecado é uma questão de sobrevivência dentro da esfera e do tempo profético que nós temos entrado como igreja. Deus está mudando uma estação no cenário. Eu tenho ouvido isso de profetas de norte a sul, de leste a oeste desse país, e até pessoas de fora do país que vêm aqui e profetizam isso. Deus está mudando, é como se a nuvem estivesse se movendo. Há uma mudança na questão espiritual do Brasil, das igrejas, da igreja, não é da igreja placa, da igreja, corpo de Cristo no Brasil como um todo. Deus está mudando algumas coisas. Ele está levantando seus atalaias, Ele está levantando pessoas que não vão se corromper, não vão ser amigas do pecado, vão amar mais a Deus do que as coisas. Entenda o que Deus está movendo nesses dias. Agora, para isso não vai ter mais como andar numa vida mais ou menos. Domingo eu sou crente, quinta eu sou crente, segunda eu sou uma lástima, eu xingo no trânsito, eu sou o terror. Ainda mais aqui em São Paulo, né? Trânsito, aí a especialidade é com vocês, né? Não dá. Ou você é uma coisa dentro de casa, ou você é uma coisa, a mesma coisa na igreja, a mesma coisa com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe, com o filho. Deus está levantando uma geração com seriedade, que vai sim amar a Ele, não só amar a Ele, mas andar na sua palavra. E o sonho que eu tive nessa tarde, que provocou pelo Espírito essa palavra, o sonho, o reflexo dele é esse texto, e eu quero caminhar para o encerramento com ele. Lucas capítulo 12, (35). Texto um pouco longo, mas é muito vital para essa noite. Lucas 12, 35. Acharam? Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhante a homens que esperam o seu Senhor. Se até o pessoal do louvor quiser me ajudar aqui com fundo, eu já vou partir para o encerramento logo. Então vamos lá, 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe.
Agora olha aqui: bem-aventurado aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar o quê? Vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, e chegando os servirá. Quer venha na segunda vigília, quer venha na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto, se o capaz do violão que puder me ajudar, se o dono da casa soubesse a que hora haveria de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estais vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Eu vou falar só até aqui. Irmãos, vamos e viemos. Você tem certeza, olha para mim, se acorda vivo amanhã? Eu não tenho. Não estou sendo pessimista, não é uma predição maligna, não, por favor. É a realidade da vida. Eu não sei nem se eu saio dessa igreja vivo. Se Jesus voltar agora, não estou te assustando, eu só estou falando uma realidade. Você tem certeza da sua salvação? Eu perguntei isso domingo eu preguei nos 2 cultos lá na igreja, um sermão escatológico. Eu falei sobre galardão e punição, e eu joguei isso na igreja. Você tem certeza da sua salvação? Irmãos, era um tal de gente me olhar regalado assim. E aí? Não dá mais para brincar com coisa séria. É a sua eternidade que está em jogo. Jesus pode voltar a qualquer momento, como diz essa parábola aqui. Ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa que hora vai vir roubar. Senão você se prepararia, chamaria a polícia, esperaria ele pronto para algemá-lo. Não, ele vai vir numa hora em que ninguém espera, que você não espera. E nós devemos viver como se ele estivesse voltando daqui a 3 segundos. Uma vida que o agrade. Eu estou falando que você não vai ser perfeito. Às vezes a gente pensa alguma coisa que não devia, ou fala, mas automaticamente volta para o centro da vontade dele e se arrepende e busca continuar vivendo uma vida em santidade. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Irmãos, entenda uma coisa. Eu preciso orar por você. Feche teus olhos onde você está. Você que sinceramente deseja crescer em santidade, você que entende que às vezes tem algumas coisas que você precisa vencer. Isso não é feio, tá? Pelo contrário, eu tenho coisas que eu preciso vencer. Às vezes o meu temperamento, às vezes é a forma como eu ajo com as pessoas, ou como eu falo. Todos nós temos áreas que não existe, gente, crente fanfarrão que possa dizer que eu não tenho nada para melhorar. Tudo começa com uma espiadinha na internet. Aí é um site pornográfico, que depois é outro, depois é outro, depois é outro. A pornografia tem entrado como um câncer dentro da igreja do Senhor, porque hoje é muito fácil o acesso de um celular, de um ponto, eu tenho conexão de um celular, daqui eu consigo conectar. Hoje está muito fácil, de um relógio, aliás. Hoje está muito fácil, e com isso requer uma prudência muito grande. É aquela mosquinha que pousa na sopa. É aquele negocinho de nada que começa. Hoje em dia é aquele olhar lascivo na rua. Amanhã é aquele olhar de novo. Depois é aquele olhar de novo.
Depois aquele olhar está virando um desejo aqui dentro, aquela coisa está crescendo, crescendo, e se não for tratada, não for cortada, pode te levar ao pecado. Eu não estou falando com pessoas aqui que estão em pecado hoje, não é isso. Eu estou falando com pessoas que estão com lutas muito severas aqui dentro, e eu sei o que eu vim pregar essa noite. Não é para a parede. Deus não me daria um sonho profético essa tarde se não houvesse um propósito de começar um tempo novo sobre a sua vida. Feche teus olhos. E você que entende que precisa ser fortalecido pelo Senhor, começar a andar no novo nível de luta contra a sua carne, eu queria que você viesse até o altar nessa noite. Eu preciso orar por você. Eu preciso orar pela sua vida. Você que deseja ter armas e ferramentas, pode ser uma coisa pequenininha, uma coisa média, uma coisa grande, não importa. O que importa é que você, a igreja do Senhor, precisa receber da parte dele algo novo para começar a vencer as suas dificuldades, não importa em que área seja. E que essa noite seja uma noite de choro, de arrependimento. Se você quiser se ajoelhar no altar, você pode. Se você quiser se prostrar, você pode. É uma noite e um tempo de você, porque o sonho que eu tive era de um ataque sutil de Satanás, começando com uma coisa bem pequenininha. O casal que estava no meu sonho era um negocinho pequeno que começava no sofá, e aquilo ia aumentando, e aquilo ia aumentando, e aquilo ia aumentando, até virar uma situação de ruína para dentro do lar. Essa é uma noite que o Senhor vem com uma espada, dá uma espadada, e começar a arrancar coisas na raiz, que quem sabe já estava começando a alimentar o seu coração. E é uma noite que o Senhor te traz por um entendimento, por um alinhamento, e eu vou orar por você. E o meu conselho a partir de agora é aquela ilustraçãozinha dos dois cachorrinhos. Você vai começar a alimentar agora as coisas do Espírito com violência. Então você vai jejuar pelo menos uma vez por semana, ou duas, não sei. Você vai começar a ler mais a Bíblia, vai ouvir mais louvores, vai começar a falar em línguas. Se você já tem o dom do Espírito, fale em línguas. Vai te ajudar na mortificação da carne. Você vai entrar num novo nível na presença dele. Nós vamos cantar uma canção, e eu vou te dar um tempo para você falar com o Senhor, porque você precisa ter um tempo para falar com ele, ministrar isso. Abra o seu coração em nome de Jesus. Comece a conversar com ele nessa noite. Uma chance igual a essa, talvez eu não. Se os pastores que estão aqui quiserem me ajudar a orar por essas vidas, tem toda a liberdade. Quero estar José, em tua pode ajudar a orar, presença, pastor. Toda a liberdade. nem que seja a última vez. Tu és santo, Senhor. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Vem, Espírito teu Santo. Espírito. Vem sobre os teus filhos nessa noite. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida. Sim, Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não
tenha mais. Que a tua presença possa aquecer esses corações nessa noite. Leva a um nível de arrependimento, Quero estar em tua de vigilância presença, maior na tua presença. nem que seja a última vez. Santo, Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. te adoramos, Pai. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. você se pode, coloque a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você. Aliás, vocês do louvor, vocês não sabem como a forma que o diabo ataca para nessa área é muito maior. Aliás, para todos nós estamos no altar, porque o foco dele sempre vai ser aqui, tentar nos arrancar completamente de uma vida de santidade, porque ele sabe que nós somos rio e precisamos deixar fluir todo o mover de Deus. As lutas são grandes, mas vale a pena persistir, vale a pena tomar uma posição, uma postura diante dele. Pai, eu quero orar pelos teus filhos nessa noite. Aqui estão filhos e filhas, eu não sei qual é a área que eles estão lutando, eu não sei qual é a área que eles precisam crescer, mas em nome de Jesus, que todo o intento de Satanás contra esses homens, mulheres, jovens, caia por terra nessa noite. Que comece um novo tempo e um novo ciclo de santidade, de busca, de temor, de ainda maior compromisso contigo, com a tua palavra, com a tua presença. Que toda opressão, Senhor, essa opressão que alguns aqui têm sentido nesses dias, e o Senhor está permitindo que eu sinta, Pai, em nome de Jesus, seja desfeita pelo sopro da tua boca, e que eles possam andar no novo tempo de santidade, porque essa noite é um chamado à santidade, é um chamado à santidade, é um chamado à santidade. Eu declaro um povo santo, um povo, Senhor, lavado pelo teu sangue, remido pelo teu sangue, e que vai caminhar em níveis maiores de santidade. Nós rejeitamos o pecado, tudo aquilo que nos afasta de ti, tudo aquilo, Senhor, toda seta de acusação, em nome de Jesus, caia por terra. Ajuda os teus filhos a dizer não à prostituição, à promiscuidade, à mentira, ao roubo, à avareza, à obstinação e a tudo aquilo, a imoralidade e tudo aquilo que nos afasta de ti, Senhor. Que comece um ciclo novo de santidade na vida deles, por sei que essa noite o Senhor está nessa noite. A gente não tem a dimensão daquilo que está acontecendo, mas ruínas familiares estão sendo evitadas nessa noite, porque os planos de Satanás estão sendo dissipados na origem, na raiz. Ruínas, divórcios estão sendo evitados nessa noite, e eu falo pelo Espírito isso, no nome de Jesus.
porque havia planejamentos de Satanás para destruir famílias nesse lugar, e ele estava começando a colocar dardos, sementes, mas que em nome de Jesus não vão germinar, mas a tua presença sim florescerá na vida de cada um deles, e nós te adoramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Se você pode, dê um aplauso a Ele, querido, em nome de Jesus.